Freixo, no Rio de Janeiro, para tratar da troca no Ministério do Turismo. Interessante porque quem vai sair do Ministério, né, ou pode sair, é a Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho. E é o Vaguinho quem vai se reunir com o presidente Lula. Bom, ele teve um papel importante na eleição do presidente, né? E o Vaguinho não é da União Brasil. Eles estão tentando Celso mudar. Sabino e a Daniela. Outra conversa. Pois é. Hoje Lula faz uma live sobre os primeiros meses de governo. É a estreia do... Voltou, né? Ele já tinha esse programa aí no Lula 1 e Lula 2. Era o Café com o Presidente. Café com o Presidente. Agora Isso. muda o nome. Conversa. Essa lógica é a Conversa mesma, com o né? presidente. LulaCast. João Pedro Melo trazendo mais informações. Bom dia, João Pedro. Oi, pessoal, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Logo mais 8h30, né? Tá marcado aí esse podcast do Presidente da República para tratar de assuntos do governo, né? Ele quer falar um pouquinho sobre essa questão do que foi feito nesses primeiros meses de governo, sobre essa possível troca, claro. A gente não sabe ainda a duração, até porque eventos com o presidente Lula costumam ser uma caixinha de surpresas, né? Pode durar 10 minutos, como pode durar 2h30. Então, assim, a gente vai acompanhar, obviamente, essa questão. E sobre o governo Lula, a gente sabe que a ideia, né, de se fazer a primeira troca de ministério, e essa troca vai ser no Ministério do Turismo. Isso deve acontecer ainda nessa semana. Pressionada, a atual ministra Daniela Carneiro, que se desfiliou do União Brasil, deve dar lugar ao deputado Celso Sabino, que também é da mesma legenda. O objetivo dessa mudança não é técnico, mas sim político. A ideia do governo é o seguinte: aumentar a representatividade do União Brasil e formar uma base mais sólida, de olho de fato na aprovação de propostas no Congresso. O marido de Daniela, Vaguinho Carneiro, que é prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, tenta fazer Lula mudar de ideia, e é isso que a gente vai ouvir nesse momento. Se é para trocar o ministro, botar outro ministro para dar voto, vai ter que arrumar voto de outra forma, porque o Ministério do Turismo hoje não tem condições orçamentárias para atender os deputados. O deputado chega lá, ele quer recurso para mandar para a cidade onde eles têm os prefeitos aliados. E hoje o Ministério não tem esse recurso para poder ser entregue. Pois é, e essa é uma questão de fato que chama a atenção, né? Muitas pessoas, muitos deputados até da oposição estão criticando essa negociação que está sendo feita exclusivamente com o Vaguinho e não com a ministra Daniela Carneiro. O partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, também pressiona por um cargo na esplanada dos ministérios. Nesse caso, quem pode balançar é a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela pode ser substituída pelo deputado Dr. Luizinho, que é do Progressistas. Para o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, os movimentos não fazem parte de uma reforma ministerial. Há uma naturalidade do debate, eu não estou dizendo que a decisão está tomada. As outras, para mim, são sinceramente desejos, vontades, e eu não acho que alguém com 5, 6 meses vá fazer reforma ministerial. Então está se pegando uma coisa que tem muita particularidade e tentando transpor isso para outras coisas. Pois é, só pra gente deixar claro aqui, pessoal, a Daniela, ela pediu desfiliação do União Brasil, mas ainda não deixou a legenda de fato, então seria a troca de um pelo outro, tá? A gente falou ontem a respeito das cotas pessoais do presidente, inclusive fui criticado aqui porque falei de Valdez Góes, que é do PDT, né? Mas ele é uma indicação do União Brasil, uma indicação de Davi Alcolumbre para o presidente Lula. Bom, em outro ponto, no Senado, a proposta do novo regime fiscal vai começar a tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos na semana que vem. Jacques Wagner tem conversado com o relator, o senador Omar Aziz, para que esse texto não seja alterado. A equipe econômica está menos confiante, já considera a possibilidade de uma mudança, o que deve levar essa matéria de volta para a Câmara dos Deputados. Até o momento, esse projeto já tem 31 sugestões de emenda. Obviamente, ainda está aberto esse prazo de sugestões de emenda e essa questão é um tanto quanto delicada e é por isso que a equipe econômica já está um pouco preocupada. Agora voltando à reforma ministerial, o Centrão já deu sinais de que pretende assumir o Ministério do Turismo com todos os seus acessórios, inclusive a Embratur. E aí quem rodaria seria Marcelo Freixo, né? Que foi colocado ali pelo presidente Lula, foi o candidato apoiado por Lula ao governo do Rio de Janeiro, mas tem reclamado bastante da falta de orçamento na empresa brasileira de turismo. Essa é uma mudança que está no horizonte também, João Pedro?
Olha, Megali, não está sendo discutida ainda em público essa questão, viu? Mas é uma questão, obviamente, que entra nessa alçada aí do Centrão, mas o ponto que está sendo bem discutido aqui nos bastidores da capital do país é sobre o Ministério da Saúde. Porque Nízia Trindade também é uma indicação ali do presidente Lula, é um cargo de muita confiança e é um ministério que, obviamente, tem muito dinheiro, tem muito recurso. E aí a gente vai ver o Centrão, teoricamente, né, se a gente pode dizer assim, dando passos largos para, de fato, ocupar essa área da saúde. A gente teve a questão da Funasa, né, que foi colocada ali de novo para existir através daquela medida provisória que foi aprovada na semana passada no Congresso, e agora é mais um passo tentando, então, essa área da saúde, que é uma área, obviamente, que tem muito recurso do governo federal. É uma questão que está sendo discutida, ainda não tem um acordo com relação a esse ponto, mas Nízia Trindade já começa ali a balançar no cargo. Essa é uma avaliação, inclusive, que alguns parlamentares aqui da capital do país já estão fazendo. Beleza, obrigada, João Pedro. Bom trabalho. Valeu, pessoal, por aí. até mais. Bom, em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o desenho escolhido por Lula para a esplanada dos ministérios não teve o rendimento esperado. No governo atual, o presidente Lula optou por fazer ali, já na PEC da transição, um desenho da sua esplanada dos ministérios. Por certo, esse desenho não teve um rendimento esperado por parte do governo, não sou eu quem digo. Todos comentam. E o que nós tentamos fazer o tempo todo, e não tem uma voz que diga diferente, é que a Câmara dos Deputados não foi obstáculo para nenhuma votação do governo, que não avisasse das dificuldades, que não comentasse quais eram os estremecimentos ali de articulação. Agora é curioso, né? Quando Arthur Lira fala sobre rendimento esperado, ele não se refere sobre projetos dos ministérios voltados para a população. Ele fala de rendimento esperado simplesmente na relação com o Congresso Nacional. É como se os ministérios estivessem ali à disposição dos congressistas para que cada um fizesse as suas escolhas na troca política que há, né? Historicamente, uma política que se faz desse jeito. Mas veja a que ponto a gente chega, né? De o presidente da Câmara falar o rendimento não é o esperado, todos dizem. Não é o esperado, mas não é o esperado pela população, é o esperado nas conexões, nas costuras internas na relação com o Congresso Nacional. Não importa o que Daniela do Vaguinho tenha apresentado de plano para vender o Brasil no exterior. Nízia Trindade. E não apresentou nada, tá? Não é. Também para ser justo, não pegar tem um nada exemplo ali. melhor, por exemplo, da Nízia Trindade, Sim. que é uma figura muito respeitada. Sim. No Ministério da Saúde. A gente celebrou quando Nízia Trindade foi colocada ali, tem um histórico incrível à frente da Fiocruz, uma importante atuação durante a pandemia. E aí, na verdade, agora a gente está falando da possibilidade de Nízia Trindade sair, mas simplesmente por uma troca política, por uma relação política. Nada a ver com desempenho daquilo que diz respeito diretamente à população. E também é muito gozado ver o Arthur Lira falando em desempenho insatisfatório, tá todo mundo falando, sendo que o desempenho do governo nas votações na Câmara dos Deputados depende basicamente dele, né? É ele que entrega ou não os votos pela composição que temos agora.